Olá, pessoal! Hoje a gente vai continuar a nossa revisão da apostila do segundo bimestre, lá na página 8. O modernismo sob o olhar dos artistas brasileiros. Dentre os artistas mais representativos da Semana da Arte Moderna de 1922 está Anita Malfatti, 1889 a 1964. Suas obras revelam uma grande liberdade na forma de desenhar e ressaltam a expressão dramática dos personagens. Seus retratos já não tentavam reproduzir exatamente a pessoa retratada, mas sim revelar o que ela sentia no momento em que estava sendo pintada. Para obter esse nível de expressividade, ou seja, captar o estado interior do modelo, Anita utilizava pinceladas rápidas e experimentava criar planos com cores alternadas em diferentes tonalidades. Além disso, os olhos da pessoa retratada costumavam ser maiores que o normal, os cabelos coloridos, entre outras formas de representação pouco usuais para a época. No material de apoio você poderá conhecer outras obras modernistas. Então, pessoal, a Anita Malfatti, ela foi, uma das grandes artistas, bem representativas da Semana da Arte Moderna, que nós estudamos anteriormente, nas suas obras, revelava uma grande liberdade na forma de desenhar e de representar a expressão dramática, de quem estava sendo pintado. Então, pessoal, ela deixou de retratar a pessoa exatamente como ela era para, então, reproduzir o que a pessoa retratada revelava sobre seus sentimentos, certo? No momento em que estava sendo pintada, Então, vocês imaginem o nível de expressividade da pessoa, para estar captando o estado interior do modelo da pessoa que está sendo pintada, certo? Então, ela utilizava pinceladas rápidas, Os planos, das suas pinturas eram com cores alternadas, em diferentes tonalidades. Os olhos da pessoa retratada não eram comuns, eram maiores, do que o normal. Os cabelos normalmente eram coloridos, Isso tudo era uma forma de representação pouco usada na época em que a Anita fazia os seus quadros, certo? Então, ali no espaço de diálogo. Observe as obras A Boba, de Anita Malfatti, e Retrato da Madame Matisse, de Henri Matisse. Que semelhanças você observa entre elas? Então, esta resposta vocês vão fazer no caderno de vocês de arte, tá? Então, vocês vão observar essas duas obras que tem lá na página 8. Uma é de Anita Malfatti, a outra é de Henri Matisse. E vocês vão escrever lá quais são as semelhanças que vocês conseguem, observar nessas obras. Curiosidade: as pintoras Anita Malfatti e Tarsila do Amaral e os escritores Menotti Del Pitta e Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade formavam o que ficou conhecido como Grupo dos Cinco. Eles organizaram as primeiras manifestações do modernismo do Brasil, que eclodiram na Semana da Arte Moderna de 1922. Dentre seus ideais estavam a afirmação da cultura brasileira, em oposição à assimilação alienada dos modelos de arte europeus, chamados de ismos. Ou seja, os artistas buscavam inspiração nas vanguardas artísticas europeias, mas não faziam isso com a intenção de simplesmente copiá-las. A ideia era que os modelos europeus contribuíssem para a inspiração e criação de uma arte brasileira. Então, pessoal,
Eles se espelhavam, né? Buscavam inspiração lá nas vanguardas europeias, porém não faziam cópia do que tinha lá, e sim criavam uma arte brasileira inspirada nas vanguardas europeias, certo? Então, página 9, conexões. Conheça as principais propostas do expressionismo e do surrealismo, movimentos vanguardistas europeus que influenciaram as artes visuais no Brasil. Então, aqui a prof vai fazer um resumo sobre o expressionismo e um resumo sobre o surrealismo. As obras expressionistas modificam e distorcem a aparência real dos elementos retratados, com a intenção de enfatizar emoções e sentimentos humanos, como o sofrimento, a pobreza, a violência e a angústia. Outras características dessa corrente artística são a utilização de cores vibrantes e resplandecentes, o dinamismo dos objetos e das pessoas retratadas, o uso de contrastes e pinceladas vigorosas. Então, pessoal, no expressionismo, os elementos retratados, tanto pessoas como objetos, como paisagens, eles são distorcidos da aparência real. Então, como a gente pode ver aqui nesta imagem, nós vemos algumas pessoas e atrás um fundo que parece ser o céu, poderia ser o mar, né? E as pessoas. Então, essa obra ela se chama Ansiedade e é de Edvard Munch. Então, pessoal, ele está representando a ansiedade das pessoas através desse quadro. Porém, como a gente pode ver, a aparência não é como a real, certo? O céu não é laranja e amarelo. O mar não é desta forma que está representado aqui. E as pessoas também não. É claro que a gente pode ver, né, entender o que está sendo representado, porém, não da maneira, né, real, não com a aparência real. E o surrealismo? O surrealismo preza a liberdade criativa total, com o intuito de explorar temas como as civilizações primitivas, o inconsciente, os estados não racionais, como a loucura, a participação do acaso na elaboração das obras. A união de objetos que aparentemente não têm relação entre si em um ambiente ao qual nenhum deles pertence, e a valorização de cenas, situações e ambientes relacionados aos sonhos ou à imaginação. Então, pessoal, o surrealismo, ele é o que é a palavra, ele representa o surreal, certo? Aquilo que não existe, aquilo que está nos nossos sonhos, na nossa imaginação, certo? Então, aqui nós temos esta obra de Joan Miro, tá? E ela se chama Pintura, tá? Então, quando fala ali, união de objetos que aparentemente não têm relação entre si em um ambiente ao qual nenhum deles pertence. Por exemplo, um barco. A gente sabe que o barco foi feito para ficar no mar. Porém, nos nossos sonhos, na nossa imaginação, ele pode estar aonde a gente quiser. Então, podemos dizer que o barco voa, certo? Então, a gente pode fazer o desenho de um barco voando. Os nossos olhos foram feitos para nós enxergarmos, certo? Mas, se eu for fazer uma representação do meu olho e lá na minha íris, ao invés de eu fazer ela como ela é, eu posso fazer, então, uma paisagem, certo? Então, o desenho surreal o desenho do surrealismo é aquilo que é surreal, aquilo que está na nossa mente, que nós podemos criar, certo? Então, o expressionismo, eles
modifica e distorce a aparência do real, né? E retrata as emoções e os sentimentos humanos. O surrealismo, ele preza a liberdade criativa total, certo? Então, pessoal, esses são o expressionismo e o surrealismo. Agora, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão dividir uma folha do caderno de vocês de desenho e vão fazer de um lado um desenho representando o expressionismo e do outro lado o desenho representando o surrealismo, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. A outra coisa, prof, eu quero fazer o desenho na folha inteira. Pode ser também. Então, você vai usar uma folha para fazer o desenho do expressionismo e uma folha para fazer um desenho surrealista, tá? Porém, vocês podem estar dividindo uma folha e fazer de um lado um desenho, de outro o outro, certo? Então, qualquer dúvida, estou à disposição e até a próxima aula.